Olá a todos e a todas, bem-vindos mais uma vez. Estamos a estrear agora uma nova série, como prometido, em que vamos falar e desenvolver temas, alguns temas dentro da área da psicologia, da área da saúde, do bem-estar, do desenvolvimento pessoal. Hoje voltamos a estar à conversa com a Helena Ventura, da Madeira, nossa psicóloga. Olá, Helena. Olá, Telma, olá a todos. Está melhor o tempo por aí? Está um lindo dia de sol, Ai, que bom! é o que posso dizer. Está muito Aqui quentinho, no está um Algarve dia de sol. também está muito bom. Helena, então, como prometido, voltámos e desta vez trouxemos aqui um tema que não falamos muito, eu acho, pelo menos não é um tema que esteja sempre aí nos mídias, que é a autocompaixão. O que é isto da Uhum. autocompaixão? Explique-nos lá um bocadinho. Então, primeiro temos que falar da compaixão, não é? O que é a compaixão e como é que ela aqui, não é, se demonstra no nosso dia a dia? O que é isto da compaixão? Portanto, a compaixão, por norma, é, para além do preocupar-se com o outro, é também aqui uma compreensão. Não é aqui uma questão de ter pena, não é isso. As pessoas confundem compaixão com pena, não é ter pena, compaixão não é ter pena, é compreender, portanto, todas as vertentes que estão, portanto, naquela situação ou com aquela pessoa, perceber, aceitar os erros, aqui as falhas, limitações, e, portanto, também aqui aliada com a empatia também, porque por norma uma vem aqui juntinha com outra, e Uhum. também percebermos e colocarmos também no lugar do outro, daí a empatia. Mas aqui a compaixão ajuda-nos não só a nos preocupar, a perceber a envolvência, por exemplo, do que aconteceu ou com aquela pessoa e que nos permite, portanto, até cuidar do outro, que é exatamente isso. E é isso que aqui a autocompaixão é o quê? Para além de ser o cuidar de nós, muitas vezes estamos com o foco para os outros, é virarmos o foco para nós, sermos compassivos connosco, preocupar-nos connosco, percebermos, olharmos para dentro, percebermos as nossas limitações, percebemos as nossas falhas, porque falhamos, e percebemos que isso faz parte e é integrante da nossa condição como seres humanos. Não é ter pena de nós, não é fazermos de vítimas, não é isso. É haver uma compreensão para connosco mesmos também, a sentirmos compaixão para connosco, que é muito importante e que anda esquecido, principalmente na correria do dia a dia. Nós esquecemos de nós, esquecemos da compreensão, olhamos para os outros muitas vezes e até mesmo isso às vezes começa a falhar, infelizmente. Exato. Portanto, é aquela questão de sermos muito duros connosco, quando alguma coisa corre menos bem, é uma dureza, é estúpida, porque é que fizeste isto, tu Exatamente, não vales nada, é sempre a mesma coisa, essa culpa interna que está constantemente visível, especialmente para aquelas pessoas que são muito exigentes com elas próprias, acabam por não se tratar bem, não é? Acho que é disso que estamos a falar, não é, Helena? exatamente, A questão de exatamente. não nos darmos tréguas e estamos em luta constante connosco e não percebemos que somos falíveis e que as coisas às vezes não acontecem, não é? E Exatamente. é essa a importância, não é? De o que é tão importante nós olharmos um bocadinho para. Porque, o que é que isto pode causar? Agora, puxando aqui para um lado da psicologia, porque é que Uhum. é tão importante nós olharmos para nós com esta autocompaixão? Telma, tal como estava a dizer, esta questão aqui do autocriticismo, muitas vezes é mesmo a partir daí, este discurso interno negativo, que alimenta-se todos os dias e vamos alimentando todos os dias este discurso interno negativo e que, portanto, dá aso a esta dureza connosco mesmos, a esta incompreensão, a esta intolerância. E o que é que isto, em termos mesmo físicos, o que é que isto faz até no nosso corpo? Ora, um discurso interno negativo, constante, ou este autocriticismo elevado, muitas vezes vai aqui originar a que se liberte não é o cortisol, que é, digamos, a hormona muito associada ao stress. Uhum. Ora, ela está no nosso corpo e serve um propósito. Ela não pode estar sempre a ser constantemente lançada para a nossa corrente sanguínea. Isso significa que estamos constantemente sob pressão, sob stress.
Ora, em termos fisiológicos, isto vão haver aqui problemas que mais tarde poderão estar aqui associados, porque ela sim tem uma função, ela existe no nosso corpo, é a hormona do stress, que faz-nos agir, que faz-nos, portanto, estar, como muitas vezes dizemos, ligados à corrente do nosso dia-a-dia, mas se nós estamos sempre ligados à corrente, isto vai trazer aqui problemas, até mesmo para o nosso próprio corpo. Nós não podemos estar sempre ligados à corrente, não podemos estar sempre aqui com níveis de cortisol tão elevados. E claro que em termos físicos, a nossa saúde física irá se debilitar, isso sem dúvida. E aqui a autocompaixão não é portanto, uma receita milagrosa, não é isso que queremos aqui dizer. É que tal como o cortisol é natural no nosso corpo, a autocompaixão e a compaixão que sentimos pelos outros e que devemos e sentimos, porque também está cá dentro por nós, essa autocompaixão, Uhum. também traz-nos aqui algo de muito bom, porque até nos protege, porque a verdade é que não há um mundo perfeito e sabemos, e nos dias que correm, que estamos a enfrentar, portanto, um cotidiano e, portanto, uma atualidade com diversas condicionantes e que, portanto, só por si já é um motivo para estarmos sempre com os nossos níveis de stress muito elevados. A autocompaixão poderá ser aqui um fator protetor. Vamos lá tentar proteger. Sabemos que não vamos eliminar o stress, não é uma receita milagrosa, mas pode ser aqui um fator protetor, não só para a questão do stress, mas mesmo para a questão do nosso bem-estar, porque tem que existir o bem-estar também nesta nossa correria do dia a dia. Muitas vezes nós esquecemos disto tudo e continuamos ligados à corrente. Exato. Então, e o que é que nós podemos fazer para começarmos a olhar um bocadinho mais para o nosso interior, para a nossa, sentir essa compaixão por aquilo que nos é, que temos que nos deixar ou permitir entender que somos falíveis, que vamos errar muito, e que isso é normal e que toda a gente passa por esse processo. Mas que dicas é que a Helena consegue nos aconselhar aqui para nós começarmos a trabalhar isso dentro de nós? Essa vertente que a Telma estava a falar é precisamente uma das formas, olharmos para nós somos seres humanos, nós somos falíveis e, portanto, a imperfeição existe e é inerente à nossa condição humana. Esse sem dúvida, é um ponto. A questão da aceitação, a questão do olhar para nós. Sim, temos pensamentos negativos, sim, pensamos coisas más acerca de nós mesmos, sim, nós criticamos-nos. Ok, vamos olhar com isto não como uma postura de julgamento. Eu também agora não vou ser pior por ter tido um pensamento mau. Não vamos ter uma atitude de não julgamento. Vamos fazer críticas construtivas, que é aquilo que, portanto, muitas vezes é o mais adequado e o que aconselhamos aos outros, façam críticas construtivas. Temos que elaborar críticas construtivas, criticamos os outros numa perspectiva de eles melhorarem. Aí é que está. Vamos optar, sem dúvida, que aqui o primordial é uma visão, portanto, não julgamento, e aqui sempre que haja, e isto aqui já acaba por ser uma dica, quando ela é aquela crítica destrutiva, ok, então ela que espera, vamos substituí-la por uma crítica construtiva, para depois passarmos a uma questão de não julgamento. Os pensamentos existem, estão a ocorrer e fazem parte de nós. Simplesmente, não haver esta questão do julgamento. O mindfulness é muito útil nesta questão, faz muito uso disto, e inclusive aqui a Reborn tem um curso, portanto, mindfulness, que é muito útil, portanto, alcançar esta visão, esta atenção plena e, portanto, esta posição de não julgamento em relação a nós próprios. Outra questão aqui também que está relacionada com a autocompaixão e até com o nosso dia-a-dia, a questão também da própria gentileza. Nós, por norma, somos muito gentis com os outros, somos muito bem educados, mas depois quando é connosco mesmos é assim um bocadinho complicado e é muito engraçado. E isto também, de certa forma, acaba por ser uma dica, que é, se nós permitíssemos a um amigo dizer as coisas que nós pensamos e que dizemos em nós mesmos, e nós dizemos, pode ser mentalmente, mas dizemos, nós iríamos permitir que esse amigo nos dissesse, nós iríamos permitir que sequer essa pessoa fosse nossa amiga.
façam este exercício. Quando nós temos, portanto, e estamos já numa espiral de críticas destrutivas, de pensamentos destrutivos, portanto, e que não vemos solução à frente ou que simplesmente não conseguimos ver uma luz ao fundo de um túnel. Se alguém te tratasse da forma como tu estás-te a tratar, tu permitirias? Será? E para as pessoas que será que eu o permitiria? E permitirias por quanto tempo? Será que isso é porque em relação aos outros nós dizemos não, isso já seria uma questão de abuso, seria uma questão de tratar mal. Então, porque é que tu estás-te a permitir tratar-te mal dessa forma? Porquê? Isso é violento. É violento. Exato. Repara, é tão violento e não permitimos que os outros, e não queremos, e inclusive é a informação que nós passamos aos outros, até mesmo desde pequeninos, que há a questão aqui, não só da questão da violência, mas não só desta questão de maltratar, ou quais são aqui até comportamentos muito subtis que poderão indiciar aqui uma questão mais violenta, ou uma questão até de controle. E depois nós próprios fazemos isso e de uma forma em que nós sabotamos a nós próprios. E aí é que está, a autocompaixão, como eu digo, não é receita milagrosa, mas é algo que já está dentro de nós, essa capacidade já existe. Simplesmente, e isto é uma questão também aqui, deixo para refletir, se calhar desde pequenos que nós não somos ensinados, portanto, a ser autocompassivos. Somos provavelmente ensinados a ser gentis e bondosos para com os outros, por exemplo, que são características da compaixão. Fala-se também da própria compaixão, ter compaixão pelos outros, mas depois, em relação à autocompaixão, de facto, até mesmo na nossa educação, nós não ouvimos falar, nós nunca Começamos olhamos para logo, nós. exato, começamos logo de pequenos com alguns, não é? Outros não, se calhar em extremos. Ou temos pais autoritários que começam a exigir e dão-nos a sensação que nós somos um fracasso e nós agarramos a esse fracasso e realmente concordamos com ele e então maltratamos, não é? Ou simplesmente sentimos abandonados e sentimos que não valemos nada e continuamos a fazer aquilo que os outros nos fazem a nós, continuamos a fazer a nós próprios. Portanto, aqui, tanto num lado protetor como de um lado de abandono, acaba por haver sempre um caminho para nós olharmos e vermos que realmente não valemos, ou nem sei o que é que faço aqui, tantas expressões que às vezes nós utilizamos durante a nossa vida em certas situações, não é? E realmente o mindfulness é uma boa ferramenta, aliado, por exemplo, eu adoro o pote da gratidão. E acho que isso para fazer em família, então, porque ao nós sermos gratos, eu acho que a gratidão e a compaixão têm aqui uma ligação muito, muito forte. Estão ligadas, Não é? Fazem um casamento perfeito, porque ao sermos, não é, gratos por as coisas mínimas que temos na nossa vida, das mais pequeninas até às mais complexas, acabamos por valorizar a vida. Ao valorizarmos a vida, começamos a valorizar-nos também um bocadinho, porque inseridos nessa gratidão, não é? Sou uma bênção por ter isto ou por ter aquilo. E realmente acho que a gratidão está aqui a fazer também um papel forte poderá ser mais uma dica. É sem dúvida uma dica, é um excelente casamento, é daqueles casamentos para a vida. Aliás, quase que uma, de certa forma, não consegue estar sem a outra. A compaixão dá as mãos à empatia, dá as mãos à gratidão. Sim, são um trio, aliás, até são um trio perfeito. Já nem é uma dupla, já é um trio perfeito. Exato. Sem dúvida, Telma, e é isso mesmo. E até mesmo aqui a questão da gratidão, até aqui poderá, sem dúvida, até mesmo ajudar aqui, a mudar aqui, começar a mudar o discurso interno. Porque se começarmos a mudar aqui o discurso interno, vamos conseguir chegar a uma série de situações que nos estão a provocar um maior desconforto. Por exemplo, a questão do discurso interno, a questão do autocriticismo. Quando isto está a acontecer, portanto, conseguir aquilo que nós chamamos de mudar o chip. Mas mudar o chip não é assim tão simples, porque nós não somos máquinas e não tem aqui uma portinha e depois pode ter esse... O Matrix era assim algo que se encaixava aqui e depois isto tudo mudava. Não, isto, para já são coisas que demoram tempo, são coisas que são fáceis e confortáveis de fazer, no início nunca são. Nunca são porque, é claro, a pessoa está a sair da sua zona de conforto também.
Estamos Mas contigo, formatados para aqui, para outra. exatamente. Mas é que está, ainda por cima, no caso da autocompaixão, já é algo até que já está cá dentro. Simplesmente é preciso dar-lhe espaço para vir cá para cima. Porque neste momento está tão formatado, é como aqueles arquivos do computador que nós contamos mesmo ao disco, que nós, afinal, isto sempre esteve aqui, e eu nem sabia. A autocompaixão assim é algo que até é inerente, que está aqui também, tal como a compaixão, tal como a gentileza, até mesmo a gratidão, porque eu acho que a gratidão também dava pano para mangas, dava para mais uma conversa, sem dúvida. Mas sim, acho que através da autocompaixão ou da gratidão, começando numa ou começando noutra, vamos sempre passar por uma e por outra. Mesmo começando por uma ponta, ou começando, por exemplo, pela questão de sermos gratos, portanto, por acordarmos, sermos gratos, portanto, de estarmos vivos. Até mesmo para aquela questão, não, vou começar a sentir, por exemplo, da autocompaixão, começar a sentir, não, eu falhei, porque como toda a gente falha, eu não sou perfeita. Estes modelos perfeccionistas, e a verdade é que estamos rodeados deles, perfeccionistas para tudo, ou pelo menos quase tudo. Desde a questão da imagem corporal, por exemplo, desde a questão de o que deves fazer até aos 30, ou o que é que se deve fazer aos 40, ou então depois dos 50. Já tens 30 e ainda não estás casada. É porque ninguém gosta de ti, não consegues, ninguém te atura. E vai interiorizando tudo. Ou então, tu ainda não tens um emprego fixo. Se calhar tens que mudar de área. Já pensaste que essa área se calhar não é o melhor. O que tu precisavas era do emprego das 9 às 5, com ordenado fixo. Exato. Isto é Há muito muita coisa relativo. que se vai ouvindo e não é, como estava a dizer, não é muito fácil. Eu noutra entrevista até comentei num processo de coaching em que nós tínhamos, não sei se foi num processo de coaching ou num livro, um exercício que era olhar no espelho todas as manhãs e dizer eu te amo. E aquilo era tão difícil olhar no espelho, mas eu estou como se eu estivesse a mentir. A sensação que dava era que realmente aquilo era uma mentira, porque lá está, enquanto não existe essa autocompaixão, aquilo para nós é muito estranho, porque estamos a dizer uma mentira, na realidade estamos a sentir como uma mentira. E dizia no livro, dizia, mas não faz mal se no início soar como uma mentira. A repetição vai fazer com que vocês acreditem realmente naquilo que estão a dizer. E passado vários dias de se dizer, fica mais confortável e já nos vemos, parece que de outra maneira. Mas no início aquilo é mesmo muito complicado, porque não é aquilo que a gente sente. Não, exatamente, os exercícios mais simples são às vezes os mais complicados, porque já por si só vamos mexer aqui com crenças que estão aqui, portanto, muito enraizadas, que já estão cristalizadas e que são crenças nucleares e que orientam o nosso comportamento e pensamento. No caso, por exemplo, e aqui a autocompaixão tem muito a ver, sem dúvida, com o discurso interno, porque é o seguinte, a compaixão tem a ver muito também com os outros, mas a autocompaixão é algo muito, muito nosso, é algo mesmo muito pessoal. E em relação aqui ao nosso mundo interno e em relação a este o nosso diálogo, para nós começarmos a mudar, imaginemos, situações, temos que pegar em situações muito específicas. Uma situação que alguém, por exemplo, esquecesse, portanto, uma deadline no emprego, ou seja, tinha algo para entregar, um relatório, o que for, e, portanto, não conseguiu terminar a tempo, enviou uma hora depois, ou enviou um dia depois, ou então era para fazer 2, 3 páginas disto e consegui fazer foi uma, ou antes pelo contrário, fez em 10. Repare, o que é que isto vai? Depois também, claro, o ambiente já vai ser tão castigador, tão castrador, e depois a pessoa já está com o chip naquela situação que já vai começar, e porque eu sou assim, porque eu não consigo mudar, e porque eu sou isto, e porque depois começamos na questão do insulto. Então agora vamos mudar o insulto, vamos mudar o insulto para um insulto mais agradável. Vamos mudar aqui para a questão de, ok, sim, eu não fiz a tempo porque não estamos com imenso trabalho, estou a ficar sobrecarregada, está bem, estou a ficar sobrecarregada. E quem é a culpa de estar sobrecarregada? Ok, porque os colegas tiveram que, um ficou doente, o outro ficou de baixa. Portanto, isto tem que ser mesmo por situações reais, nós temos que desafiar, fazer quase um debate connosco mesmo. Ok, mas eu estou, portanto, sim, eu estou a criticar-me, estou-me a culpar por isto.
sim, mas quem é que pôs o prazo? Fui eu? Não. Isto é função, se calhar, é daquela pessoa, mas eu estou a fazer, por isso estou a dar o meu melhor, porque estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer o do outro. Não é a questão de arranjar desculpas, não é isso. É simplesmente entrarmos em debate connosco mesmos. E E ver isto às vezes pode que começar. a culpa não é única e exclusivamente nossa, não é? Mas que é Exatamente. a envolvência e que só temos que O aceitar que contexto. falhamos Exatamente. e que podemos melhorar. Exatamente. É a questão também do contexto. É sem dúvida Exato. a questão do contexto. E a começar aqui por pequenas situações. Por exemplo, a questão, em vez de ser uma questão do emprego, se calhar poderá ser mais complicada. Por exemplo, uma questão de olhar-se ao espelho, por exemplo, está a arranjar-se de manhã. É aquela questão, epá, não consigo olhar-me ao espelho, não gosto nada do que vejo, não Uhum. gosto nada do que vejo. E porquê é que não gostas nada do que vês? Porque, não sou tão bonita como aquela pessoa. Porque é que tu estás-te a comparar? Tua Uhum. genética é diferente, teu ADN é diferente, só por si só, teu ADN é diferente. Sim. Isto aqui é começarmos a entrar em debate connosco mesmos. Mas eu tenho os olhos assim, ou o nariz achatado. Ok, mas é aí que está, é a genética. O que é que tu podes fazer? O que é que está ao teu alcance? Uhum. Então, para fazer isso, está ao teu alcance mandar insultos? É só isso que está ao teu alcance, o que é que poderá estar aqui ao teu alcance? E vamos começar aqui num debate connosco mesmos, Uhum. um debate com o nosso discurso interno. Até mesmo, e aqui a autocompaixão, sem dúvida, que é um elemento fulcral, porque aí é que está, as pessoas, e muitas vezes nós autocriticamos por imensos motivos, e toda a gente, isto já aconteceu com toda a gente, atenção, todos nós sofremos deste mal. A Sim, questão sim. aqui é quando este mal, é quando este mal, porque até mesmo acaba por estar um bocadinho enraizado na nossa própria cultura, de Uhum. certa forma. Sim. É um pouco, a culpa é sempre tua, tens de ser sempre o melhor Uhum. e portanto, não, tu é que tens que fazer e tens que ser melhor que os outros, também tem esta questão. Depois temos Uhum. muito esta questão de estar a comparar uns com os outros e porque aquela já conseguiu aquilo e porque ou por aquela situação do exemplo do já conseguiu casar ou ter Uhum. filhos e tem a vida perfeita Exatamente. e A depois pressão são à social, parte. ao fim e ao cabo, é uma pressão São à social. parte. Aqui as redes sociais também vieram complicar aqui esta questão. Uhum. Até Sim, mesmo sim, da própria muito. autocompaixão É. e da própria gratidão. Portanto, veio complicar esta questão. Porque elas, às vezes, as redes sociais trazem inúmeros benefícios, mas depois também trouxeram-nos esta questão de ver espelhado aquilo que é ou que foi o nosso entendimento desde muito cedo do que são vidas perfeitas. Quando não Uhum. existem vidas perfeitas. Não, mas as redes sociais tentam mostrar muito, muito isso. Ninguém vai mostrar uma discussão de família, ninguém vai mostrar um cabelo despenteado, ninguém vai mostrar se calhar uma borbulha na cara, uma coisa assim do género, porque Existem os a ideia é a filtros até. imagem, exato. Portanto, a maior parte da. Eu até tenho uma aplicação que eu gosto de brincar, que é o Reface, passando a publicidade, mas que chega a ser, e fiz o teste, e chega às vezes até a ser aflitivo, porque nós começamos, ali não é só uma fotografia que é trocada, é um movimento, é tudo. E a gente começa-se a ver numa outra personagem, Uhum. em vídeo, portanto ainda dá mais impacto, Sim. e depois Sim, 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 sim. passamos pelo espelho e percebemos, mas isto não tem nada a ver com aquilo que eu estava a ver ali na aplicação, portanto, e eu percebi que podem ser pequenos gatilhos especialmente nas camadas mais jovens ou pessoas Uhum. que estão sozinhas, que já não têm uma boa autoestima, pode afundar ainda mais, portanto pode trazer... Uhum. E eu agora estava a ouvir a Helena falar e estava a pensar assim, então podemos arranjar aqui mais um parceiro aos três, que é, aliás, uma balança. Se eu aumento Sim. a autocompaixão, estou a aumentar a minha autoestima. Sem dúvida. Sem Portanto, dúvida. E vamos... tu a diminuir o autocriticismo. Exatamente. Portanto, estamos aqui a fazer uns balanços, treinando para uma coisa, vamos ter efeitos colaterais noutra que também às vezes... quer dizer, eu acho que isto é tipo pescadinha de rabo na boca. Uma coisa Sim, 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 sim. está a provocar a Indissociável à outra outra. Sim, sim. Sem e dúvida. acaba por haver aqui uma necessidade realmente de trabalhar essa questão. Eu agora até estava a pensar aqui também, podemos falar ainda noutro episódio sobre a questão também disto aliada às pessoas, aos cuidadores formais e informais, Exatamente. que Exatamente. não falámos aqui, mas podemos depois voltar a reunir-nos para falarmos sobre esta questão do peso da pessoa que cuida. Portanto,
o peso de carregar a compaixão pelos outros e não conseguir estratégias para ela própria, para a autocompaixão, Aí é para o que está. autocuidado, para a autoestima. Exatamente, Portanto, para exatamente. todas Depois está estas tudo coisas. indissociável, está tudo Exato. indissociável. E claro, sem dúvida, sem dúvida. A compaixão, existem aqui profissões, só até de uma forma geral e até muito rápido, existem profissões que até para as próprias pessoas obterem quase um prazer em exercer aquela profissão, porque isto depois depende de cada um, parte mesmo da compaixão, a questão dos cuidadores, a questão dos profissionais de saúde, profissionais de resgate, muito ligada aqui à questão também do socorro e do cuidado do outro. Sim. Os cuidadores formais e informais também, sem dúvida, em que obtêm e existe sim, uma satisfação pela compaixão também, mas depois, quando não se consegue parar, quando não se consegue pôr travão, quando não se consegue ter aqui um tempinho para nós, ou seja, o tempinho do autocuidado, que vem aqui também depois a par, a autocompaixão, isto vem tudo, eles estão todos, isto não são só 3 ou 4, isto já é aqui uma roda deles. Exatamente. Mas enquanto se não existir este espacinho, mesmo que seja pequenino, no dia-a-dia de autocuidado, vai depois aqui a compaixão ser aqui, não é que ela seja má, atenção, ela nunca se torna má, simplesmente a sim, pessoa vai se tornando cada vez mais, de certa forma, insensível à questão da dor dos outros. Porquê? Porque está constantemente e de uma forma, às vezes, exaustiva, a lidar com o sofrimento e com a dor do outro. Isto seja em profissionais de saúde, que nós estamos a viver atualmente, infelizmente, seja nos próprios cuidadores, mesmo cuidadores informais isto acontece, porque não conseguem tirar uma pausa para si mesmos e estão sempre envolvidos, sempre embrenhados, e acaba por haver, e muitas vezes até se fala na questão da traumatização secundária ou vicariante, que acaba por haver não é a vítima, estas pessoas que prestam cuidados aos outros, ou que estão a cuidar, ou que estão no socorro, não são as vítimas, não são as pessoas que precisam de cuidados, mas acabam por, de certa forma, e de estar constantemente a lidar com a dor e com o sofrimento humano, que acabam por se tornar, não é incapazes de sentir compaixão, mas acaba por haver um enfraquecimento a esse ponto. E claro que depois pode originar episódios de burnout. Uma é diferente da outra, mas o que aqui a literatura nos diz é que muitas vezes até esta fadiga por compaixão até muitas vezes pode aqui já alertar-nos para uma questão de possível burnout. E que infelizmente, Sim, como eu digo, porque estamos a acaba por ser viver. uma proteção, não é? Exatamente. Nós que entramos não é? Eu também já trabalhei com idosos, os primeiros dias eram muito difíceis, as situações que iam acontecendo eram sempre um choque à primeira, à segunda, à terceira, e realmente começava a diminuir como se fosse um escudo, como se fosse voltando às autos, uma autoproteção de evitar o sofrimento constante, Sim. depois Sim. e quem lida nesta área de fim de vida e com situações complicadas acaba por estar constantemente a viver isto, não é? Como os profissionais de saúde agora, nesta atualidade. E realmente começa a ser um escudo. Vou-me proteger na minha cápsula e quanto menos emoção eu sentir sobre isto, melhor. O que é que vai acontecer? A exaustão, não é? Porque ninguém consegue, nós somos seres emotivos, não conseguimos guardar as nossas emoções por muito tempo e acaba por haver essa explosão que daria outra conversa. E eu volto a fazer o convite à Helena para estarmos aqui com este tema mais desenvolvido, esperando que as pessoas depois até comentem ou que digam algo que possamos trazer mais informação ou outro tema para desenvolvermos, Helena. Sem dúvida, com certeza. Então, pronto. Vou mais uma vez agradecer pela presença, Helena, e as pessoas que estão-nos a assistir. Não se esqueçam de acionar o sininho, eu gosto muito do sininho, acionem o sininho para sempre que sair uma entrevista ou agora a nova série dos temas, vocês estejam sempre a par das novidades.